Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, ouvintes! Começa agora o Norte Agropecuário no Rádio, um programa que leva a vocês as principais informações do meio rural. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. À sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha. Trapita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Confira os principais destaques do programa de hoje. Ferramenta possibilita produtor a controlar melhor os gastos e ter maior rentabilidade. Novo chefe da Embrapa no Tocantins fala sobre o trabalho da empresa e ele destaca o programa Sisteminha, uma ação da estatal no combate à fome do campo. Região de Pedro Afonso deve plantar 38 mil hectares de soja a partir de novembro. Teremos também uma reportagem especial sobre a produção de leite em pequenas propriedades. Estes são apenas alguns dos destaques do Norte Agropecuário no Rádio, que está começando agora. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Bom dia, ouvintes da UFT-FM. Estamos chegando com o Norte Agropecuário no Rádio. Eu sou o Cristiano Machado e comigo, Daniel Machado. Todos os domingos temos um encontro marcado com vocês aqui na UFT-FM para levar informações, orientações e notícias importantes sobre o campo. Pois é, Cristiano. No primeiro programa a gente já começa com uma dica importante, o que no jornalismo chamamos de reportagem de serviço. Vocês sabem muito bem que as propriedades rurais hoje, independente do tamanho, são, na verdade, empresas. Como vocês, produtores e produtoras rurais, administram seus negócios? Daniel, como será que os nossos ouvintes acompanham os gastos e o dinheiro que entra, fruto do suor, na lida do dia a dia? Não se organizam tanto assim? Pois é. Hoje em dia, cada vez mais é preciso ter um controle de gastos e as chamadas receitas, ou seja, o dinheiro que vocês ganham. Vamos saber as vantagens da gestão financeira da propriedade. Como? Utilizando uma planilha desenvolvida exclusivamente para isso. Por meio dos registros de diário de receitas e despesas decorrentes da atividade produtiva, a ferramenta mantém o agricultor informado sobre o que ele gasta e o que ele ganha. E quem vai dar essas dicas é o especialista em gestão do agronegócio, Fernando Malavasi. Ele fala sobre as vantagens do uso da planilha. Ouça a reportagem de Mauricília Silva, do Prosa Rural. Confira as dicas, elas são muito importantes. Fernando, qual o objetivo de utilizar uma planilha para fazer a gestão da propriedade rural? A planilha, ela é uma ferramenta, um instrumento para auxiliar na análise financeira e econômica da gestão da propriedade, ou seja, transformar todas as despesas em receitas da propriedade em informações para análise da propriedade, se ela está dando lucro ou despesa, individualizado por atividade econômica, ou seja, por atividade dentro da propriedade, seja ela leite, seja ela suinocultura, pecuária, horticultura, e isso para você ter
base para tomadas de decisões. E qual é o primeiro desafio, né, para o produtor utilizar a planilha? Bom, primeiro de tudo é criar o costume, né? Que o produtor tenha o hábito de anotar todas as receitas, que são as rendas, e as despesas por atividade econômica, né? Por atividade desempenhada na propriedade rural. Geralmente o pessoal anota ou vai ficando tudo na cabeça? Como é que isso acontece? É muito comum que na propriedade são feitas poucas anotações, geralmente se guarda algumas notas e outras não. Quando são feitos pagamentos na cidade ou nas casas agropecuárias, elas são feitas em dinheiro também, então esses pagamentos em dinheiro não são anotados. E também as receitas, os pagamentos recebidos, eles também em dinheiro também não entram nesse controle. Então acaba que depois de uma semana, um mês, esses controles eles se perdem. Até se perdem entre as atividades, né, impossibilitando de você ter uma noção do que dá mais dinheiro ou mais despesa dentro da tua propriedade. Bom, essa planilha de controle, ela só pode ser utilizada no computador? Não, essa planilha ela é uma ferramenta que ajuda muito quando ela foi desenhada para o computador, né, uma planilha eletrônica, mas diante da necessidade de alguns produtores que gostam de fazer os seus controles no papel e na caneta, a gente adaptou alguns formulários, algumas planilhas que você faz o controle diariamente, manualmente, né? E com isso, ao final de um certo período, uma semana, um mês, você pode somar as despesas e receitas e ter tudo anotado no seu fluxo de caixa, né? Para apurar o teu lucro ou tua despesa, o teu prejuízo naquele período. Certo. E se por um acaso, né, um produtor que está nos ouvindo quiser começar a fazer o controle, eu lembrei que existem aqueles livro-caixas, né? Livro-caixa. Ele pode usar um material como aquele? Sim, perfeitamente. Até é ideal que se comece com a forma mais simples possível, que seria o livro-caixa, para se criar o costume, que se cria o hábito, né, de anotar todas as despesas e receitas. A planilha ela automatiza algumas contas, ela soma automaticamente as despesas e as receitas e também ela faz outros cálculos, que são a alocação de mão de obra, a depreciação dos bens da propriedade e também faz a contabilidade também do custo do capital e outras análises mais profundas que a gente acaba não fazendo no dia a dia. Ótimas dicas, Cristiano. Independente do tamanho da sua propriedade rural, o negócio no campo se organiza fazendo um controle dos seus gastos e daquilo que você recebe. É verdade, Daniel. Com isso, é possível saber se está gastando bem ou não em uma coisa e se pode melhorar em outra, melhorando assim a rentabilidade do seu negócio. Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário. Pessoal, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto que reduz de 7% para 4% a alíquota do ICMS para a venda de gados a outros estados. A iniciativa ocorre graças a uma reivindicação de pecuaristas, principalmente lá da região de Araguaína, que lançaram em julho o movimento Levanta a Cabeça. A mobilização foi criada em razão da crise da pecuária, que causou a desvalorização de 11% do preço do gado no pasto. Um dos membros desse movimento Levanta a Cabeça, o economista Wagner Borges, que é diretor do Sindicato de Produtores Rurais de Araguaína, afirma que a medida de fato atende à reivindicação dos pecuaristas. Porém, para ele, ao contrário de manter a validade da alíquota de 4% até o dia 31 de janeiro, o governo do estado deveria implementar um conjunto de ações de políticas públicas voltadas à valorização da agropecuária, o setor que garante os números positivos da economia do Tocantins. Vamos ouvi-lo. O projeto encaminhado pelo governador Marcelo Miranda vem aí atender a nossa solicitação feita meio tardiamente, que praticamente já tem 2 meses que foi feita essa solicitação, com promessa de cumprimento aí no início de julho, mas de toda forma é bem-vinda e vai ajudar muito aí na questão da comercialização do boi em pé, sem prejudicar o frigorífico, nem o emprego na rede frigorífica do estado, porque somente o excedente vai ser encaminhado.
Pra ter ideia, nós estamos aí com a arroba já caminhando novamente para R$ 130 aqui em nosso estado. E a carne continua nos mesmos patamares, tanto a carne negociada pelos frigoríficos, a carne no atacado, quanto a carne na gôndola para o consumidor. Você vê o tamanho do prejuízo que o produtor vem levando e quanto a margem dos frigoríficos tão alta. Mas o governador do estado foi sensível, só que eu acho que nós achamos que não deveria ser até só janeiro de 2018, deveria ser uma política constante para incentivar mais o setor que tanto gera produção e renda e que alavanca o progresso no nosso estado. O pilar econômico do nosso estado toda a vida foi a pecuária e a agropecuária. Para o Superintendente Federal da Agricultura no Tocantins, Rodrigo Guerra, que também é pecuarista, a iniciativa do governo resolve um problema em curto prazo. Ouçam ele. A SFA recebe essa notícia com bastante contentamento, pois resolve um problema de mercado do bovino em curto prazo. Como o mercado estava muito saturado e a gente não estava tendo preços viáveis pelo custo de produção, e o movimento Levanta Cabeça, que impulsionou, né, esse pedido junto ao governo. O governo prontamente atendeu, né? Agora, claro, depende agora da Assembleia, né, aprovação. Acredito que não vai ter problema. E seguiu também o exemplo de outros estados, né, como Mato Grosso do Sul, que já vem, entre outros, que já vem fazendo esse tipo de redução, né? Então acredito que em 15 dias deve estar aprovado isso. E para o mercado isso é muito bom, porque nós temos outras opções de venda para esse gado. Se o gado aqui estava tendo um preço muito ruim, é porque os frigoríficos não estavam dando conta de comprar essa carne. Programa Norte Agropecuário. Empresa brasileira reconhecida internacionalmente por seu trabalho de excelência em pesquisa e transferência de tecnologia no campo, a Embrapa no Tocantins está sob novo comando. Isso mesmo, Cristiano. Carlos Magno deixou a chefia da empresa 7 anos depois. Em seu lugar, assumiu Alexandre Aires de Freitas, que desempenhava a função de chefe adjunto de transferência de tecnologia. Vamos saber quais são seus planos e o trabalho realizado pela Embrapa no Tocantins. A reportagem é sua, Cristiano Machado, que esteve nesta semana na sede da empresa e conversou com o Alexandre. No programa Norte Agropecuário no rádio, nós vamos ouvir agora o Alexandre Aires de Freitas, recém-possado chefe da unidade da Embrapa aqui no estado do Tocantins. Alexandre, bom dia. E a primeira pergunta é para que a população, principalmente os produtores rurais, possam saber o que a Embrapa, que é a excelência em tecnologia e transferência de tecnologia e pesquisa, o que a Embrapa desenvolve no Tocantins em benefício dos produtores. Bom dia. Bom dia. A nossa unidade ela tem uma característica diferenciada em relação, inclusive, às outras unidades da região norte. Nós temos 3 missões fundamentais: pesca, aquicultura e sistemas agrícolas. Pesca e aquicultura é uma missão, como nós chamamos, uma missão nacional. Nossa dedicação não é exclusiva do estado de Tocantins. Nós não somos uma unidade ecorregional, como a gente chama na Embrapa. Nossa missão não está limitada ao estado. E principalmente nessas 2 áreas, nossa missão é nacional, é articular uma agenda de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia para o Brasil como um todo. Na parte de sistemas agrícolas, aí sim é uma missão mais local, em que a nossa equipe aqui tem se dedicado a desenvolver pesquisas e também realizar ações de transferência de tecnologia, nesse primeiro momento focadas no Tocantins, mas também já com perspectiva de ampliar a fronteira de atuação para o Matopiba e também alguma coisa já em início de articulação com o sul do Pará. A nossa unidade também tem um aspecto interessante, que nós abrigamos aqui outras unidades, colegas de outras unidades, fazendo aquilo que a gente chama de unidade hub. Utiliza a nossa unidade para ampliar a missão de outras unidades da Embrapa. Então hoje nós temos 5 colegas
aliás, 5 unidades com colegas lotados aqui. Nós temos da Embrapa Soja, da Embrapa Milho e Sorgo, da Embrapa Arroz e Feijão, da Embrapa Florestas e da Embrapa Algodão. Tudo isso baseado nas demandas que nós temos coletado, captado da sociedade. A missão nossa, desses colegas que são dessas unidades, é se integrarem a esse núcleo de sistemas integrados, para trabalhar na lógica da integração lavoura-pecuária, das tecnologias voltadas à efetivação do plano ABC aqui no Estado, que para essa missão é a nossa dedicação principal. Hoje nós temos uma série de projetos, eu destacaria na parte de aquicultura um projeto em nível nacional, financiado pelo BNDES, que a gente chama BRS Aqua. É um projeto estruturante, envolve outras 28 unidades, são 29 unidades da Embrapa trabalhando, coordenadas aqui pela nossa equipe de Palmas, com uma agenda bem intensa, voltada principalmente, e aí também que vai desaguar aqui na nossa região, que é fazer pesquisas que possibilitem fechar, digamos assim, um pacote tecnológico para o tambaqui, que é a principal espécie nativa cultivada hoje. A ideia é que ao longo dos próximos 4, 5 anos a gente tenha aí um conjunto de informações e tecnologias que possibilitem um melhor rendimento para o produtor, para o piscicultor que explora o tambaqui. Mas temos também dentro desse projeto ações com tilápia, mais voltado para o Nordeste e para o Sudeste, com camarão, com beiju-pirá na parte da piscicultura marinha. É um projeto realmente que tem nos tomado tempo e que vai com certeza deixar assim, um legado importante para a piscicultura nacional, para a aquicultura nacional. Outro projeto importante, aqui é mais focado no Estado, é um projeto que nós desenvolvemos com os pescadores do Araguaia, um projeto de manejo participativo da pesca. É importante que a gente tenha um olhar diferenciado para a pesca artesanal. É uma atividade que tem relevância na manutenção, principalmente dos ribeirinhos, sustento dos ribeirinhos, e nós temos uma demanda grande, frequentemente relatada, sobre a diminuição do estoque pesqueiro. O pescador sempre cita, não tem mais o peixe que eu pescava, e isso vai ser resolvido com monitoramento. Ufa! Muita coisa importante para o produtor e a produtora rural no Tocantins. E no Norte Agropecuário no rádio iremos falar muito da Embrapa. Neste programa de estreia, um dos temas que também levaremos ao conhecimento dos ouvintes é o projeto Sisteminha. E a gente continua com a entrevista com o novo chefe da Embrapa, Alexandre Aires de Freitas. O tema é o chamado Sisteminha. É uma iniciativa da Embrapa para o pequeno produtor com foco na produção de alimentos a comunidades rurais. O objetivo do programa é oferecer segurança alimentar e até gerar uma nova fonte de renda para os produtores. Ele explica como é o Sisteminha. Vamos ouvi-lo. Na realidade, nós temos um trabalho com o município de Brejinho já antigo, já em torno de 3 anos. Nós começamos com a colônia, a partir de uma demanda que nós tínhamos de fazer um trabalho que viabilizasse a inserção do pescado nos programas de aquisição do governo e na alimentação escolar. A partir disso, fomos conhecendo a comunidade, o município, e fomos nos deparando com outras demandas, e nos chegou essa demanda de provocar nas comunidades rurais possibilitar uma produção maior de alimento. Constatamos situações de insegurança nutricional, que é uma situação grave, e aí, junto com a Universidade Federal, junto com a UBRA, com o Rural Teams, com a própria Prefeitura de Brejinho, começamos a esboçar um projeto. Fomos contemplados com uma emenda parlamentar do deputado Paulo Mourão, que vai nos possibilitar fazer um projeto piloto em Brejinho para implantar sisteminhas. Inicialmente nós vamos implantar em torno de 30 sisteminhas. Vamos começar na próxima semana já a discussão com as comunidades para sensibilizá-los, mobilizá-los em relação a isso. E também esse recurso nos permitirá capacitar técnicos do Rural Teams para implantar a sisteminha não só lá no município, mas no restante do estado. Então nós vamos ter, a partir de Brejinho, uma ação multiplicadora.
a ideia é que a gente consiga, através dessa pequena produção, né, dessa produção familiar ali, atender primeiramente o consumo. Nossa preocupação é garantir segurança nutricional, né, alimentar, garantir oferta mínima de proteína animal. Está aí. Este foi o quadro da entrevista do dia. Esperamos que o sisteminha possa ser expandido para outras partes do estado e, de fato, contribuir para a redução da miséria e da fome no Tocantins. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. A região de Pedro Afonso deve plantar 38 mil hectares de soja a partir de novembro. 7% da produção já foi vendida ao preço de R$ 65,30 a saca. O vencimento desses produtos já comercializados está previsto para abril de 2018. Vamos saber mais sobre o assunto? Conosco o presidente da Coapa, Cooperativa Agrícola de Pedro Afonso, Ricardo Cury. Quais são as perspectivas para o plantio de soja na região nesta safra? Bom, a forma de organização que os produtores estão adotando, todos eles muito atentos com os aspectos comerciais de movimentação na Bolsa de Mercadorias de Chicago, né? Com estratégia de fixação de preço muito bem claro por orientação da própria Coapa. Procurar fazer uma média, os preços de pique, nos momentos que os preços estiverem num nível aceitável, que remunere, procurando fazer lotes de fixação, objetivando uma média, vamos dizer, uma média adequada ao final do ciclo, no período da colheita, em fevereiro, março do ano que vem. As perspectivas não são tão animadoras, né? São preocupantes. A orientação técnica e o acompanhamento, o monitoramento econômico das fixações de preço, mais do que nunca, precisa ser absolutamente muito bem analisados, estudados e definidos. Então, as perspectivas comerciais estão sendo monitoradas frequentemente pela Coapa, e a gente espera e acredita que esse sistema cooperativista minimiza os riscos para o produtor. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Agora, o Norte Agropecuário do Rádio fala sobre uma reunião importante com técnicos do governo do estado que receberam recentemente orientações sobre monitoramento e prevenção de pragas nas lavouras do Tocantins. Mais informações com Rochinha Martins, da Rádio Secom. A ADAPEC, com o objetivo de aprimorar o conhecimento técnico dos profissionais, realizou a reunião, possibilitando mais qualidade ao monitoramento das grandes culturas para a prevenção e, caso necessário, a erradicação da planta de forma ágil. O responsável técnico do programa de grandes culturas da ADAPEC, Cleovan Barbosa, enfatiza a importância da reunião. Durante a palestra foi apresentado de forma minuciosa as principais características das pragas, formas de contaminação, prevenção, dentre outros. É enriquecedor aprender sobre essa nova praga, que pode causar grandes danos às lavouras. Com os conhecimentos adquiridos, estamos muito bem preparados para identificar e maior chance de controlar, caso seja preciso. Cleovan também destaca sobre o monitoramento preventivo realizado no Tocantins e os cuidados dos produtores quanto à utilização de máquinas e implementos que venham de outros estados. De outubro de 2016 a julho de 2017, nós realizamos cerca de 1.837 monitoramentos para inspecionar a praga do Amaranthus palmers. Isso em grandes culturas, milho, soja e algodão. Os produtores rurais devem estar conscientes para não trazerem essas máquinas usadas, sobretudo colhedoras vindas do Mato Grosso, onde a praga já existe. Mesmo fazendo uma limpeza criteriosa nos equipamentos, ainda existe a possibilidade da semente, que mede aproximadamente 1 milímetro, estar presente nos compartimentos internos dos implementos. Em 2014, esta foi a principal praga que atingiu lavouras nos Estados Unidos,
sendo que a introdução da mesma pode causar prejuízos de até 79% na cultura da soja. Reportagem Rochinha Martins. Peço aos ouvintes que fiquem ainda mais atentos neste bloco do programa. Vamos abordar agora a produção de leite em pequenas propriedades rurais. Você saberá o que fazer sobre a alimentação do rebanho e a implantação correta de pastagens. As informações são do pesquisador Leogevildo Lopes de Matos, da Embrapa Gado de Leite, que concedeu entrevista ao Prosa Rural. Ouçam com atenção, ele diz que o foco do produtor deve ser a alimentação. Se ele já é um produtor, se ele já tem um rebanho, ele vai melhorar a produção de alimentos, ele tem uma boa pastagem, ele vai começar a trabalhar animais bem alimentados antes de imaginar que ele precisa comprar outros animais. Se ele está começando do zero e vai começar com a fazenda sem os animais, novamente o foco na produção de alimentos, e agora ele vai começar procurando animais que tenham um preço normal de mercado. Vacas de 4, 5 mil reais por cabeça, não tem leite nenhum no mundo que pague esse investimento. Então ele vai comprar basicamente ou novilhas ou vacas magras com peso de balança, com preço de balança, levar para dentro da propriedade, inseminar com aquele sêmen de animal leiteiro provado para melhorar a futura geração, e daqui a 3 anos ele vai estar ordenhando a vaca que ele precisa, bem alimentada. Esse é o foco principal. Produção de alimentos para ter animais de rumen cheio, de bucho cheio. Tá aí, é para anotar no caderninho e botar em prática. O foco do produtor de leite deve ser nos alimentos. Com certeza, até porque, como o pesquisador deixou bem claro, a maioria dos nossos produtores ainda não tem como norma o estabelecimento de um orçamento alimentar anual para garantir forragem abundante de boa qualidade durante o ano todo. Na entrevista concedida ao jornalista Hélio Magalhães, Leovegiildo Lopes também fala sobre quais são os cuidados que o produtor deve ter para implantar uma boa pastagem para o gado leiteiro. Confira. Ver a questão de declividade, encharcamento, drenagem adequada dessas áreas, e com esse agrônomo eleger quais as forrageiras adequadas para cada um desses pontos. Correção de solo de acordo com o resultado dessa amostragem de solo, dessa análise de solo, ver o que precisa de corrigir de alumínio, corrigir fósforo inicialmente, com a gramínea adequada, fazer um bom stand e ter uma boa produção de forragem, e depois, daí para frente, um manejo adequado para tornar essa pastagem perene. Ele não precisa renovar a pastagem, ele não precisa formar de novo. Daqui a 40 anos, 50 anos, o que seja, é que ele vai preocupar com reforma, se necessário. Isso é tudo que os pequenos e médios produtores precisam. Agradecemos então a participação do pesquisador Leovegiildo Lopes de Matos, do Núcleo Regional da Embrapa Gado de Leite, aqui no programa. E é bom lembrar que, por conta da Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qualidade do leite se tornou um dos temas mais discutidos no setor leiteiro. Programa Norte Agropecuário. Pois é, está chegando ao fim a estreia do programa. Essa é a primeira edição do Norte Agropecuário no rádio, aqui pela UFT-FM. Espero que tenham gostado e pedimos a vocês que participem do programa conosco, Cristiano. Isso mesmo, Daniel. Enviem sugestões de reportagem e nos deem informações sobre o que está acontecendo aí em sua propriedade. Isso é muito bacana e útil para o nosso objetivo, que é levar aos ouvintes da UFT-FM a informação do que acontece no meio rural do estado. E como participar? É muito simples. Entre em contato conosco pelo e-mail norteagropecuario@gmail.com ou pelos telefones 63 98104 8100 ou 98117 0299. Repetindo os telefones: 98104 8100 ou 98117 0299. Até o próximo programa, Cristiano e ouvintes. Confira já a íntegra do programa no norteagropecuario.com.br. Até o próximo, Daniel. Muito legal o nosso primeiro programa aqui na UFT-FM. Agradecemos a direção da emissora, a reitoria, demais diretores e membros da comunidade acadêmica pela companhia, apoio e oportunidade.
A edição do programa é de Michel Assunção. E para encerrar, um toque cultural, musical do campo. A nossa canção sertaneja escolhida não poderia ser diferente nessa estreia, é Obrigado ao Homem do Campo, de Dom e Ravel, um verdadeiro hino sertanejo. Agradecemos a Deus e a todos pela oportunidade e até o próximo Norte Agropecuário no Rádio, o produtor no rumo certo. Ótima semana a todos e até lá! Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.